Meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Caminheiros da Luz, o meu nome é Freimar. Já há alguns anos nós temos tido a graça de falar da doutrina espírita e do Mestre Jesus, e hoje, em especial, nós nos reportamos aos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, tá, com o tema Dívida e Resgate. Permitam-me inicialmente dizer que eu gostaria que todos tivessem um pouco de compreensão da nossa para conosco, porque essa sistemática, esse processo de apresentação para nós relativamente a uma novidade, e nós estamos ainda aprendendo, apanhando, resgatando, quem sabe, comprometimentos no passado, tá? Por conta de podermos enviar para cada um dos senhores, na sua intimidade, nos seus momentos de reflexão, tá? A palavra do Mestre, o ensino da doutrina espírita. Assim, meus irmãos, nós temos como privilégio hoje estudarmos juntos o tema Dívida e Resgate. Dentre os temas que a Casa havia nos proposto, nós nos interessamos por esse tema para podermos conciliar com o momento que nós estamos vivendo, que nada mais é do que, como nós chamamos na doutrina espírita, resgate coletivo. E por que não dizer que hoje estamos, de maneira coletiva, tá, alavancando, impulsionando o nosso próprio avanço, melhora espiritual, intelectual e moral, frente às limitações, às dificuldades pelas quais a humanidade, nesse momento, vem passando. Assim, eu gostaria de lembrar aqueles momentos dos nossos irmãos, os primeiros cristãos, que quando descobriam em algumas palavras dos apóstolos que traziam a mensagem do Mestre Jesus, o Evangelho do Mestre Jesus, a boa nova, tá? Eles enfrentavam distâncias, percorrendo às vezes quilômetros, para se encontrarem à surdina, escondidos das autoridades, para não serem presos, simplesmente pela vontade de querer saciar a sua curiosidade e até mesmo minimizar as suas angústias, as suas dificuldades pelas quais passavam. Os nossos irmãos que nos antecederam, também conhecidos como os primeiros cristãos, tiveram, muitas das vezes, suas vidas cortadas, ceifadas, porque nas armadilhas que se montavam próximo à entrada, à saída das reuniões nas catacumbas, tá, os impérios prendiam esses nossos irmãos e os levavam para serem torturados, às vezes até a morte, apesar de alguns, às vezes, até terem renegado Cristo, se dito pagãos e não cristãos, e outros com muita determinação, muita confiança, muita fé no Mestre Jesus, afirmado muitas das vezes afrontando as autoridades. Diz o histórico cristão que os gladiadores, quando iam se combater, eles acenavam para as autoridades, para os imperadores, e diziam: Ave César, aqueles que vão morrer os saúdam, enquanto os cristãos, afrontando a sua própria circunstância, tá, diziam para todos ouvirem: Ave Cristo, aqueles que vão viver o saúdam. Então, eu gostaria de fazer uma conexão, uma ligação dos tempos que os nossos irmãos lá no passado, há 2000 anos, tiveram que enfrentar por conta das ansiedades, das angústias, das perseguições que eles sofreram, mas venceram. E comparar com os momentos pelos quais nós, atualmente, na condição da atual encarnação, possamos estar vivendo com nossas expectativas e nossas ansiedades. E nesse paralelo, mostrar que sempre
Olha, vou frisar bem, tá? Sempre há, por trás de toda circunstância em dificuldade, uma alavancada, um progresso maior para todos nós. Se não vejamos, em nosso início dos bancos escolares, quando tínhamos lá com os nossos 3, 4 anos, ter que levantar, ter que frequentar a contragosto aquilo que a gente não queria, permanecer na cama, no quentinho, em casa, no nosso conforto do lar, tínhamos que sair para acompanhar nossos pais, para acompanhar os nossos condutores até a escola. E ao longo desse processo de aclimatação, de costume, de ambientação, somos o que somos hoje. Somos pessoas mais sensíveis, mais educadas, mais esclarecidas, porque conseguimos aprender o que nos era oferecido, conseguimos entender o ambiente ao qual estamos até hoje submetidos, e por que não dizer, iniciamos um processo na atual encarnação, desde a nossa infância, de nos compreendermos, de nos esclarecermos. Dessa forma, todo o processo que chega para avançar sempre exige que nós possamos sair da nossa zona de conforto. E isso, às vezes, pode gerar dor, sofrimento, mas sempre vai gerar para nós um ganho muito grande. Dessa forma, o tema que estamos relacionando, tá? A experiência da implantação do cristianismo com a consolidação de nossa fé nessa circunstância que todos nós estamos vivenciando, levanta para nós duas perguntas. Será que não estamos comprometidos em nosso próprio passado, com algum tipo de circunstância que hoje faz com que nós tenhamos tido o privilégio, olha, vou frisar, o privilégio de estarmos encarnados nesse momento, nessa experiência que a humanidade vem passando, para que possamos, de forma coletiva, não é individual, de forma coletiva, crescer e progredir? Ou será que não estamos aqui exatamente nesse momento pelo qual a sociedade mais precisa de ânimo, mais precisa de coragem, mais precisa de fé para enfrentar todas as angústias que o momento nos oferece, com responsabilidade, sem aquele lance de impetuosidade, sem de repente arvorarmos alguma coisa que não possuímos, que não seja a coragem íntima e a fé para enfrentarmos as nossas próprias angústias e dificuldades? Assim, o tema que já iniciamos, dívida com resgate, nada mais é do que o comprometimento que temos para conosco, a dívida, e o resgate, ou seja, o ressarcimento que nós estamos tendo de oportunidade para poder alavancar, progredir em nosso próprio benefício e em benefício dos nossos próximos. Assim, meus irmãos, vamos narrar para fundamentar o nosso estudo uma história, uma mensagem que se encontra na página 101 do livro Contos e Apólogos do espírito Irmão X, tá? E psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier. Me permitam contar essa história que bem coloca a circunstância de comprometimento por uma dívida contraída num passado e o resgate que desencadeou, tá, aos personagens que nós iniciamos o relato dessa história psicografada por o nosso irmão, saudoso irmão Chico Xavier. Vejamos. Na véspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, uma senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do rio Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa, que, sorridentes e humildes,
lhe pediam a bênção. Quer dizer, a nossa irmã, lá no ano de 1856, século XIX, logo portanto, era uma senhora de engenho, dona de 62 escravos, Dona Maria Augusta Correia. Na sala grande, nobremente assentada em bela poltrona, sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: Louvado seja Senhor Jesus Cristo, Sinhá. E a Dona Maria acentuava: Louvado seja, com terrível severidade a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Ou seja, a senhora dona do engenho era uma senhora intransigente, austera, orgulhosa e que mandava e desmandava no seu engenho. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de capataz desalmado, esperava a sua vez. Aqui nós encontramos a nossa irmã, tá? Esperando para dar a benção à sinhazinha. Ela foi a última que se aproximou para a sua saudação. A fazendeira soberana levantou-se impetigada, chamou para junto de si o cérebro humano, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente. Então, lá vem a sinhá falar firme para a escrava. Matilde, guarde essas crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E afastando-se do recinto na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor de Azorrague, em punho, cochichavam entre si. Ou seja, a senhora do engenho determinou que a escrava aguardasse as duas crianças e depois viesse a encontrar lá no quintal. No pátio grande que a noite agora amotearava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender à ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Literalmente, nessa imagem que esclarece para nós o que estamos a comentar, mostra que o tempo fechou, literalmente, em ambos os sentidos. No que diz respeito ao clima, prestes a cair uma tempestade, e as emoções estavam à flor da pele, na expectativa da escrava, como na austeridade da nossa sinhá de engenho. Derramava-se o Paraíba, o rio que passa lá pelo Vale do Paraíba, lá pela região de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Nossa Senhora de Aparecida, em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: Diga de quem são essas duas crias nascidas em minha ausência. E a escrava: Tinhosico, sinhá. E aí a senhora: Miserável! Bradou a proprietária poderosa. Meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. Não posso, falou a escrava. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha. Nunca mais você verá essas crianças que odeio. E a escrava: Ah, sinhá, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. E a sinhá retrucou: Não quero você mais aqui, e essas crias serão entregues à venda. Não me expulse, sinhá, não me expulse. E a sinhá: Desavergonhada, de hoje em diante, você é livre.
e depois, de expressivo gesto para o companheiro, acentuou irônica: livre, poderá você trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu em meio ao pranto copioso e exclamou: ajude-me, sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba, enorme, e sentenciou: você está livre, mas fuja de minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não. Tenha piedade de sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Gente, para quem conhece alguns pontos do rio Paraíba, ele tem determinados pontos que são tão lagos quanto o nosso Lago Paranoá aqui em Brasília. Para uma pessoa que não tenha fôlego, ou pior, que não saiba nadar, é uma sentença de morte por afogamento. E foi isso que a nossa irmã, a senhora Maria, determinou com esse gesto, sabe, firme, de extrema autoridade, para que a escrava Matilde, largando as crianças para trás, que seriam vendidas como escravo, ela, se conseguisse sair, seria livre. Mas, a um sinal da patroa, o capataz envelhecido estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Matilde dizendo: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor, gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo ante o silêncio da noite. Matilde havia morrido por afogamento. Tempos se vão, assim a Maria falece, desencarna e foi recebida nas regiões inferiores. Por lá, ela amargou até o momento em que vislumbrou os seus atos de extrema autoridade, de extrema malvadeza, e iniciou o processo de arrependimento, assim como também iniciou o seu processo de refazer o erro cometido lá no século XIX. Assim, tão logo o seu anjo protetor começou a perceber que a antiga Sinhá já iniciava o seu processo de crescimento moral e espiritual, foi lá socorrê-la e trouxe para regiões mais elevadas, mais espiritualizadas, em que, em condições novas, ela planejou a sua futura reencarnação. Ou seja, iniciou o processo após o arrependimento de ressarcir seu débito para com ela mesma. Assim, 100 anos haviam decorridos daquele fatídico dia, lá no ano de 1856. 100 anos se passaram. Agora estamos nas vésperas do Natal de 1956. Dona Maria Augusta Correia da Silva agora está reencarnada, estando morando na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais, uma cidade que também o rio Paraíba também abençoa com suas margens essa cidade ao sul de Minas. Mostrava-se ela agora em outro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta. Mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher, em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Então, pelo que nós observamos na imagem, tá, as condições estão se aproximando muito daquelas mesmas 100 anos antes.
A diferença é que agora não era mais a Matilde a mãe, mas sim a própria Sinhá, antiga dona do engenho, sofrendo as mesmas privações que ela fazia os seus próprios escravos passarem. Agora, às margens ainda do mesmo rio, o Rio Paraíba, na cidade de Passa Quatro. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusessem à passagem. Ou seja, a inundação, a enchente, o crescimento rápido do rio pegou essa família de surpresa. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou no caudal, gritando em desespero: Socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia a corrente abaixo ante o silêncio da noite. A antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Ela, a então Sinhá do Engenho, a então Maria, dona de um grande extenso de escravos, 62 escravos, que havia sido a protagonista pela morte por afogamento de uma das suas escravas, Matilde, por afogamento, tá? 100 anos mais tarde, ressarcia esse débito com a sua própria vida, salvando a vida do seu marido e dos seus filhos, mas não conseguindo se salvar. E aí, nós então vamos à conclusão do estudo de hoje. O estudo de hoje nos mostra que nada acontece nesse mundo e em qualquer parte do universo que não seja por obra e graça de nosso Pai, como ensina o nosso Mestre Jesus. Assim, nós devemos lembrar que temos o privilégio de estarmos encarnados no momento em que, de forma coletiva, não é somente uma região, um país, mas toda uma humanidade. O globo terrestre passa por uma prova coletiva como essa em que estamos sujeitos. E é mais uma bênção que o Pai nos encaminha por conta de, através da nossa coragem, através de nossa fé, nós conseguimos nos auto-superar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o estudo desta noite mostra que nós devemos transformar a oportunidade de receber um limão numa tremenda de uma limonada em nosso próprio benefício. Se hoje possamos estar encontrando as mais variadas dificuldades, que nós possamos, perante a eternidade da nossa vida, do nosso espírito, agradecer ao Pai, que nos permite a oportunidade de ressarcir que seja os débitos que contraímos num passado, às vezes até recente. Mas se nossa consciência, nosso histórico não nos lembra ou não nos faz lembrar de qualquer dívida que tenhamos, por que não dizer também que estamos sujeitos àquela oportunidade de, mais uma vez, ajudar aos nossos semelhantes a passar pelas mais variadas dificuldades? Pois não é difícil de encontrarmos os nossos irmãos em ansiedade, em angústia, em tristeza, pelas mais variadas circunstâncias. E por que não nós oferecemos a nossa palavra de esperança, de fé, de que tudo vai passar, tudo vai melhorar. Mas isso vai ser abreviado na razão também direta da nossa coragem em enfrentar as nossas próprias limitações e dificuldades, em nossa capacidade de ter fé que o nosso Mestre Jesus
está por detrás de tudo que Ele nos permite. E lembrando que não é preciso simplesmente uma fé cega para que nós possamos simplesmente sair acreditando, mas que, frente a todas as dificuldades que os irmãos e irmãs que nos escutam nesse momento acreditam já ter passado, também sabem que por detrás destas mesmas dificuldades que passamos, tá, nós também crescemos. Assim, o Pai está nos abençoando na atual encarnação, nos permitindo passar por essa dificuldade para que, num futuro muito próximo, nós possamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade de alavancar o nosso progresso intelectual, moral e espiritual. E mais ainda, feliz daquele que se desdobra em benefício dos outros, apesar das suas próprias limitações, apesar de suas próprias dores, apesar de suas próprias dificuldades. Assim, o resgate não é simplesmente vamos dizer assim, o compromisso com a dívida que porventura tenhamos no passado, mas por que também não dizer a oportunidade de alavancar a nossa própria evolução. Assim, meus irmãos, eu agradeço pela paciência de sua atenção nesses momentos, a compreensão por conta de nossas próprias limitações, aguardando que no futuro próximo possamos lembrar desse momento de dificuldades com a satisfação do dever ultrapassado, o obstáculo superado e o dever, em nome do nosso Mestre Jesus, bem cumprido. Que a paz do Mestre Jesus e de nosso Pai maior proteja e abençoe a todos nós nos seus lares. E que nesse próximo dia 25, daqui a alguns dias, não nos esqueçamos do aniversariante do dia, o Mestre Jesus. Que assim seja.